Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Maria de Nazaré. Antes de começarmos a nossa leitura de harmonização, queria dar um recado de agradecimento pela presença de todos que vieram ontem no nosso projeto pertencer ao nosso projeto de acolhimento à comunidade LGBTQIAPN+, e aí deixar o convite já para o próximo encontro, que é no dia 13. Tá? Então, esperamos todos vocês aqui, a gente compartilhar, vocês usarem uma blusinha dessa aqui, né? Ó, vocês vão identificar aí na plateia todos aí com uma camiseta, então sejam todos bem-vindos, tá? Então, nós iniciaremos com a leitura de harmonização, e o trecho é o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, e através do Espírito Emmanuel, ok? O capítulo escolhido é o número 7, com o título Tudo Novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, 2 Coríntios 5:17. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordos com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado deleituoso estará morto, as situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como prisioneiro carregado de cadeias. Estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparando para o nosso Evangelho, onde vamos fazer a nossa prece. Então, mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Sejamos todos bem-vindos ao Centro Espírita Maria de Nazaré para essa noite de palestra pública, onde temos, dentro do nosso planejamento, hoje, a última terça-feira do mês, temos sempre chamado um convidado para vir nos abrilhantar aqui nessa noite de estudos, de aprendizado e de reflexão. Então, seguindo a esse planejamento, hoje temos a satisfação de receber a nossa irmã
Francine, que é psicóloga e a trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec, da Ilha Comprida. Então, nossa irmã, por favor, fique à vontade e que Deus a abençoe. Aí você vai precisar puxar. Não, deixa ela mesmo. Eita, aqui. O que é esse aqui? Ah, microfone? Mas não é pra usar esse aqui? Não, também, porque os dois esse é pra live. Ah, entendi. Obrigada. Uma pra nós e outra pra internet. Tá bom. Pro YouTube. Ah, então tá bom. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui, né? Me sinto muito feliz, é a primeira vez que eu venho na casa e a convite do Gilberto. Agradeço muito, Gilberto, a oportunidade, né, de estar aqui conhecendo a casa de vocês, maravilhosa por sinal, né? Um clima espiritual maravilhoso, né? Já assim, cheguei ali já me senti acolhida nessa casa, né? A espiritualidade já prepara tudo para recebermos, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui. E como o Gilberto me apresentou, eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu sou espírita, tá? Primeiramente, vou contar um pouquinho de mim, só para vocês, né, para a gente ter essa intimidade, para vocês saberem, né, quem veio aqui e quem está falando com vocês, acho importante. Então, eu não nasci em berço espírita, mas sim num berço católico. Minha avó era muito religiosa, eu fui criada dentro do catolicismo, fiz todos os sacramentos, né, que é pedido aos católicos, né, desde ser batizado, crismado e tudo mais. E eu era muito assídua na minha religião. Só que em determinado momento, quando a gente cresce, vai se questionando, algumas coisas não fazem mais sentido para a gente. E é onde a gente vai buscar as respostas. E eu fui em várias igrejas, né? Eu estava naquele momento da adolescência, né? Que a gente busca saber quem que é a gente, aquelas perguntas existenciais, né? Então eu fui em várias religiões aí, né? Testemunho de Jeová, eu tinha uma amiga, eu ia no culto com ela, onde me convidasse eu estava indo, adventista, presbiteriana. Então pensa na pessoa que vai buscar, né, as respostas aí para as perguntas existenciais. Mas depois de um tempo, aonde eu fui conhecer a doutrina espírita, né? E isso não foi por amor, né? Geralmente a gente fala ou pelo amor ou pela dor, né? A maior parte é pela dor, infelizmente, mas a minha também foi pela dor, né? Foi logo após eu ter tido a minha filha hoje está com 25 anos, formada, não mora mais comigo, mora em Curitiba, e eu tive ali aquele momento, uma depressão pós-parto, muito difícil, e isso foi evoluindo, esse quadro. O que aconteceu? Além da depressão, eu comecei a escutar algumas coisas que não faziam sentido para mim, né? E todos nós conhecemos hoje como mediunidade, né? Então, para mim, surgiu sinais da mediunidade que eu não compreendia. Aí eu fui fazer alguns exames médicos, né? Afinal de contas, a gente vai em busca, primeiramente, do físico, e não achava o porquê de tudo aquilo. Até um dia que chegou um senhor, eu tenho uma pousada lá na ilha, e eu tinha acabado de sair um pouquinho de casa ali, que eu morava na pousada também, e fui tomar um solzinho ali fora. Daí esse senhor, ele me viu e veio caminhando até a mim. E eu falei assim, vixe, hóspede da pousada, eu vou ter que dar uma atenção, né? Mas não estava legal para atendê-lo, mas não podia fugir também. Daí ele falou assim, moça, eu tenho uma coisa para te falar. Daí eu falei assim, tudo bem, olha, você pode até achar estranho, mas eu tenho que falar isso para você. Eu falei assim, tudo bem. Aí ele falou, olha, esse mal que você está sentindo, você só vai curar dentro de um centro espírita. E eu, na hora, me assustei, falei assim, como assim, moço? Eu não sou espírita, eu sou católica, eu não acredito nessas coisas, eu tenho até medo, né? Geralmente, todo mundo que não conhece espiritismo tem um certo receio, né? De ver espíritos, de falar com espírito. Até quem é espírita, às vezes, tem medo de espírito. Tem ou não tem? Não é? Tem sim, a gente, eu acredito em espírito, mas não quero ver.
Não aparece para mim não, que eu não quero ver, né? Então a gente fica naquela situação. E eu falei assim, moço, não vai acontecer, né? Não, eu só tinha que te falar isso. Tá bom. Passou, né? Esse senhor foi embora. E durante a semana, eu não contei para ninguém que esse senhor tinha me falado. Daí tinha uma amiga minha que ela veio e falou assim, ela me ligou. Fran, você acredita que na frente de casa abriu um centro espírita? E eu, pera lá. E eu vou no centro espírita, eu queria que você fosse comigo. E eu falei assim, meu Deus, tá doido? Não vou não. Falei pra ela, né? Já com aquele aviso que eu tinha que ir no centro espírita. Aí eu falei assim, não vou, de jeito nenhum, eu sou católica, o que eu vou fazer no centro espírita? Você tá doida? Eu tenho medo dessas coisas. Mas você vai sim, porque eu sou curiosa, eu quero saber como que é. Daí eu falei assim, ela vai esquecer, porque é só na outra semana, né? Aí eu falei pra ela, no dia que ela me ligou, ela falou assim, hoje é o dia da reunião espírita lá, você vai comigo? Eu falei assim, não vou. Não, você vai, eu tô passando aí em 5 minutos da sua casa, você esteja pronta. Eu não tinha falado pra ela, gente, não tinha, sério mesmo. Daí eu sabia que essa amiga era insistente, eu peguei e me arrumei, falei assim, bem, aquele senhor falou que eu deveria ir no centro espírita, agora minha amiga vem falar que quer que eu vá com ela? Tá bom, vou, né? Gente, eu fui no centro espírita lá da Ilha Comprida. Ficava na avenida principal ali da cidade, né, na entrada. Eu entrei, normal, igual a que tá aqui, né? Só que era uma luz um pouquinho mais fraca. Entrei, sentei, um monte de gente ali. Daí o que aconteceu? Nada. Nada. A pessoa falando, abriu o evangelho, fez oração, e eu assim, nossa, que legal, estão falando de Jesus, né, e tudo mais. E eu ficava, meu Deus, que hora que vai aparecer espírito, né? Nada de espírito. Assim, bem, tudo bem. Acabou, nossa, me senti muito bem. A hora do passe, né, na salinha, meia luz, eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu falei pra minha amiga, eu não vou, vai você. Não, você vai sim. Ela me gruda no braço aqui, vamos junto. Entra lá, ainda bem que a gente não entrou sozinha, né? Porque se fosse sozinha eu não entrava, gente, sério. Fosse sozinha eu não entrava de jeito nenhum, mas entrou lá 5, 6 pessoas. Tudo bem, 5, 6 pessoas, tá garantido. Sentei lá, vamos pensar em Jesus, né? Podemos fechar os olhos. Eu não fechei, não. Fiquei com o olho bem aberto, assim, né? Aí deu o passe, tudo, acabou. Daí pegamos, sentamos, e daí foi, né, se despedindo. Daí assim, era só isso. Que estranho, né? Eu pensei que era, a gente vê espírito. Assim, na outra semana, tava lá eu de novo, né? Daí não parei mais, gente. Daí fui fazer todos os estudos na casa espírita, comecei um trabalho mediúnico, estudo mediúnico, e assim foi desenvolvendo, né? E aquelas sensações, aquelas coisas que eu escutava, aquelas coisas que eu sentia, aqueles cheiros que eu sentia. Fui aprendendo sobre o que era aquilo, né? Porque a mediunidade não é para você desenvolver, é para você educar o que você já tem, né? Então, fui aprendendo, depois já fui ensinando, daí já entrei na área de palestra, né? E eu lembro da primeira palestra, como é difícil estar aqui na frente, gente, não é fácil, porque além da responsabilidade, a gente tem que ter um pouquinho de como diz, meio sem vergonha, né? Porque senão você fica tensa. Eu tô tensa, tá, gente? Porque a primeira vez a responsabilidade é sempre grande. Mas na primeira palestra, que é mais difícil, eu estava lá fazendo minha meditação ali, pedindo para a espiritualidade, me ilumine, me dê tranquilidade para poder falar. Aí, eis que eu sou assim, traz uma visão na minha mente. Estou andando num espaço de um campo cheio de árvores e tudo mais, e eu vejo um aglomerado de pessoas sentado debaixo daquelas árvores e uma pessoa de costa, encostada na árvore. Eu não vi o rosto dela. Daí eu peguei e dei a volta, e daí eu encontrei quem lá na frente? Jesus, falando para a multidão sentada debaixo daquela árvore. E ele olhou para mim e eu olhei para ele. Ele não falou nada com voz, mas ele mandou a mensagem: hoje você falará por mim. Olha só, gente, aquilo foi tão forte para mim que eu saí daquela salinha assim, ó. Ai, hoje eu falarei por Jesus, né? Então aquilo que eu precisava, aquele nervoso tudo, desceu de mim naquele momento, porque eu estava encantada de poder falar para Jesus depois de tantos anos, né? Jesus
que fez a pregação dele, ali eu estava sendo um instrumento para dar a continuidade do evangelho dele naquela noite. E hoje eu estou aqui também para dar continuidade ao evangelho de Jesus, né? Olha quantos milênios se passaram, né? Onde se reuniam também as pessoas para escutar Jesus. E a gente continua o evangelho dele hoje. Não é maravilhoso? Muito maravilhoso. Mas vamos ao que interessa, né? Já contei um pouquinho, até estendi demais, sobre o tema de hoje, a doença como um caminho evolutivo, quando a alma fala ao corpo. Como psicóloga, o que a gente mais trabalha com as pessoas? O sofrimento delas, né? E dentro da doutrina nós já conhecemos, não existe sofrimento físico sem que o espírito esteja sofrendo primeiramente, não é? O corpo só é o quê? Só é ali o mensageiro da dor que está sentindo a nossa alma. Correto isso? Sim, né? Quem sente é o espírito primeiramente e depois passa para o nosso corpo físico. Então, me permitam aí passar os slides e passando para vocês essa mensagem. Falando nisso também, eu gosto muito de Joana de Ângeles, toda a série de Joana de Ângeles, né? Nossa, aí a mentora do Divaldo Franco, né? E que hoje está na espiritualidade, mas deixou um legado maravilhoso para nós espíritas, né? E Joana de Ângeles é aquela psicóloga da espiritualidade. Então ela alia a psicologia com o conhecimento da doutrina espírita. Então, para mim, é ali a minha mentora também, né? Utilizando um pouquinho da mentora do Divaldo, mas para mim ela é a minha inspiração. Então, eu estudo muito isso. Então, baseado nisso, que eu vou trazer alguns conhecimentos para vocês dentro dessa área. Então, a pergunta é, quando nós estamos doentes, todos nós ficamos doentes, né? Já ficamos, ou estamos, ou vamos ficar. Não só nós, como algum familiar nosso. E a primeira pergunta que muitas vezes nós fazemos quando ficamos doentes é essa: por que isso está acontecendo comigo? Às vezes nós somos limitados na nossa visão, muitas vezes, e a gente pergunta, por que comigo? Né? Por que eu estou doente? Por que aconteceu isso comigo? Ou por que minha mãe está doente? Ou por que meu filho está doente? A gente faz esse questionamento. Mas existe uma amplitude. O que nós devemos fazer quando nós entramos na doutrina espírita é aprender a olhar mais amplo do que aquilo que está na nossa frente, correto? Porque se a gente se apegar nesse momento presente da nossa vida atual, ao mundo que nós estamos, nós vamos ficar, assim, muito desanimados. Então, nós não podemos desanimar, nós temos que ampliar o nosso olhar para ver além de tudo isso. Afinal de contas, nós somos espíritos imortais no processo evolutivo, com passagem rapidinho por esta terra, né? Até a próxima reencarnação aí. Então, o que nós devemos entender para a doença e o sofrimento é o que isso está querendo me ensinar. Será que o sofrimento ensina? Ensina, né? O sofrimento ensina muito. Pelo menos para aqueles que conseguem encontrar alguma coisa dentro do sofrimento, que nós vamos ver aqui hoje. Na visão tradicional, a doença e erro é um erro biológico a ser eliminado. Então, na medicina, o que é a doença? É algo que desestruturou no nosso organismo biologicamente e precisa ser combatido, né? Essa é a visão. Mas na visão psicológica e espiritual, ela pode ser também o quê? Um sinal, uma mensagem, um pedido de reorganização de vida, um convite de mudança, um resgate espiritual. Olha quanta coisa a dor, a doença pode nos trazer nessa reflexão. Alguém já tinha parado para pensar sobre isso? Que pode ser um sinal, uma mensagem, um pedido de reorganização de vida, um convite de mudança ou um resgate espiritual? Esse resgate espiritual é mais fácil, né? Porque a gente entende mais que toda doença, às vezes a gente tem que passar por aquele processo, né? Então, a reforma íntima, a velha conhecida reforma íntima dos espíritas, é o caminho para a transformação. E olha só, Jesus, né? A gente não poderia deixar de trazer Jesus, porque afinal de contas, Jesus
teve a sua passagem na terra, o que ele fez? Curas. Ele curou muitas pessoas. Então, olha só, nos relatos evangélicos, a cura não é apresentada apenas como um milagre, mas como uma reorganização da vida, uma mudança interior. Olha só. E o que Jesus falou em algum momento? Vai e não peques mais. O que quer dizer com isso? Vai e não peques mais. Depois que ele curava a pessoa, ele falava, agora pode ir, mas não peque mais não. Ou seja, mude para que o sofrimento não venha te encontrar novamente. Olha só, o pedido de transformação e mudança interior, né? Então, não retorne ao padrão que te adoece. Muitas vezes, a gente permanece num padrão que nos adoece. E a gente não quer mudar esse padrão. E continuamos ali sofrendo porque nós repetimos os mesmos hábitos, o mesmo comportamento, a mesma vibração, e a gente não quer mudar, né? Então, Jesus, olha a outra frase, a tua fé te curou. Olha só, o que é a fé? Se não é acreditar naquilo que pode nos curar. E dentro da fé, a gente tem que ter uma abertura, a gente tem que ter confiança e tem que ter um alinhamento interior. Nós temos que fazer uma reflexão daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida para que nós possamos estar bem. Porque não existe cura sem mudança. Vocês concordam com isso? Né? A gente está ali, às vezes, adoecendo porque a gente não quer mudar alguns hábitos. Né? Porque é fácil mudar? Não. Mas é possível mudar? A todos os instantes, né? Todos os instantes. Então, ninguém sustenta a cura sem mudança de padrão. Ninguém sustenta uma cura sem mudança de padrão. E por que Jesus não curou a todos? Todo mundo sabe que Jesus não curou todo mundo. Por quê? Será que é porque as pessoas não tinham merecimento? Que como a gente às vezes fala, né? Tem que ter merecimento para ter cura. Verdade isso? Temos que ter merecimento? Não sei, eu acho que Deus deixaria que todo mundo fosse curado. Só que muitas vezes nós não queremos ser curados, né? Então, Jesus, por que ele não curou? Ó, o Evangelho registra que Jesus curou toda sorte de enfermidade. E em muitas ocasiões curou todos os que buscavam. Mas há relatos específicos, como em sua cidade de natal, né, Nazaré, onde diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos. Que justo na cidade natal de Jesus, houve poucas curas lá, quase nenhuma. Alguém sabe dizer? Por quê? Tão poucas curas, justo onde Jesus nasceu? A incredulidade. Será que é necessário a gente crer para poder ser curado? Olha só, a cura física frequentemente interagia com a fé e a falta dela criava um ambiente hostil que impedia o milagre. Jesus não veio apenas para ser um curador físico. A missão de Jesus focava na cura espiritual e na superação da morte, vida eterna, e não na eliminação permanente da doença física nesta vida. Olha só, gente, a gente precisa, para alcançar uma cura, estarmos preparados internamente. É que nem quando nós vamos tomar passe. Será que todo mundo sai realmente da sala de passe, tomado aquele passe, aquela higienização, né? Espiritual, mental, vibracional? Será que todo mundo sai da sala de passe assim? Às vezes não. Porque nós não preparamos nosso ambiente íntimo para recebermos, para trocarmos ali energia. Muitas vezes nós somos refratários, né? Vem a energia da espiritualidade e não nos penetra, porque nós não preparamos nosso coração para isso, não preparamos nossa mente para isso. Então é importante que o ambiente íntimo esteja preparado. Então foi por isso que Jesus não curou tantas pessoas na sua terra natal. Não porque conheciam, né? Jesus era conhecido como o carpinteiro lá, filho de José. Então eles não deram valor para Jesus. Então, por não dar valor para Jesus, eles tinham muita incredulidade sobre essa questão de Jesus, né? E
A missão de Jesus, será que era só vir para esse mundo e fazer as curas? Era isso mesmo? Não. Jesus veio para falar do Pai, para falar de um Pai amoroso, misericordioso, que ensinava a perdoar, né? Amar o seu próximo, porque não era o mesmo Deus de Moisés, né? Deus de Moisés era um Deus mais, né? Ali mais vingativo, né? Um pouquinho mais enérgico, mas o Deus de Jesus era amor, era perdão, né? Então, Jesus não veio para fazer as curas ali, só para curar, porque afinal de contas, será que alguma das pessoas que foram curadas por Jesus sobreviveu, né, naquela vida? Não, todas elas desencarnaram, né? Então não era o processo ali só da cura, era realmente trazer a boa nova, falar sobre Deus e falar sobre a mudança interior de cada pessoa, né? Porque o nosso hábito, o nosso jeito de pensar, o jeito de sentir e o jeito de comportar-se é o que gera muitas vezes nosso sofrimento. Alguém aqui já ouviu falar que o sofrimento é opcional? Já? Por quê? Por quê? Porque muitas vezes o que causa sofrimento para o Gilberto, para mim, não causa sofrimento. É um evento comum que eu encaro de uma forma com paciência, né? Então, muitas vezes, o estresse, a irritação que nós temos sobre um evento não é porque o evento é estressante, é porque nós olhamos aquele evento de uma forma estressante, de uma forma irritativa. Vocês compreendem aonde que está essa questão da irritação, da raiva? Está dentro de nós. Não é pelo evento. É uma escolha. É uma escolha. Jesus não apenas aliviava o sofrimento, ele convida à transformação. Olha só, Jesus praticou, a gente sempre falava, né, eu tinha um grupo na faculdade que a gente discutia um pouco, né, sobre, será que Jesus era um psicólogo? Porque Jesus, né, era um psicólogo, hoje em dia eu sei que ele era. Se ele era um cognitivo comportamental, que é uma abordagem, né, de psicologia do qual eu trabalho, ou ele era um psicanalista, né, igual Freud e tal. Então a gente discutia um pouco sobre isso, né, nessa abordagem psicológica de Jesus. Só que Jesus, ele era comportamental, porque ele pedia que as pessoas mudassem, né? Então ali Jesus, ele escutava. Olha que maravilha, a escuta, gente. Hoje em dia, será que nós temos paciência para escutar as pessoas? Ou muitas vezes a gente já está escutando para a gente rebater. Às vezes a gente não está escutando, a gente está ouvindo para a gente poder falar alguma coisa sobre aquilo, né? Então, a escuta hoje das pessoas, a gente não está tendo muita paciência para isso, né? E é importante a gente ouvir uns aos outros. Isso alivia o sofrimento, isso consola, isso fortalece, né? E na casa espírita, nós temos essa responsabilidade de acolher e escutar aqueles nossos irmãos que vêm em sofrimento, porque de repente é só aqui que ele vai encontrar ouvidos que possam escutar, né? Então Jesus fazia o acolhimento, né? Dava o perdão às pessoas, olha, vai, muda, né? Deus te dá o perdão, mudança de direção na vida. Quantas pessoas, né, mulheres, até naquela sociedade que eram mal vistas, ele falava, muda a direção da sua vida, né? Então, Jesus fazia isso, mandava assumir responsabilidades, né, pessoal, reconstrução de sentido de vida. Então, Jesus trazia tudo isso. E a nossa querida Joana de Ângeles, o Divaldo Franco, né? Então, poderia trazer aqui as informações. Essa daqui é a série de Joana de Ângeles, né? Uma série psicológica, maravilhosa, por sinal, que eu gosto muito de estudar tudo isso. E ela traz, assim, a doença como uma autotransformação. Porque a doença é como um processo educativo da alma. O conflito moral e emocional gera desarmonia. Olha só, conflito moral e emocional gera toda uma desarmonia no nosso corpo físico, na nossa mente, no nosso coração. A necessidade de autoconhecimento. A gente não escuta bem essa palavra, autoconhecimento? Nós precisamos nos conhecer para a gente conhecer quais são as nossas imperfeições e onde a gente tem que trabalhar elas. Afinal de contas, a gente tem que sair daqui
melhor do que a gente chegou, não é? E vamos passar pelo autoconhecimento. Porque quando nós nos autoconhecemos, nós sabemos aonde nós precisamos melhorar. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar o nosso defeito. E a gente tem muitos, né? Nós somos imperfeitos e estamos aqui para um processo evolutivo. Então a gente tem que estar o tempo todo se questionando aonde nós podemos mudar. Afinal de contas, será que nós vamos chegar a um mundo de transformação, mundo de regeneração, sem a transformação interior? Porque geralmente o que a gente espera é que o outro se transforme, né? A gente espera que o outro se transforme para que o mundo realmente entre na regeneração. Mas não é assim que funciona. Começa por nós somos os exemplos aos outros irmãos, né? Então é importante. A reforma íntima gradual... Opa, desculpa, me atrapalhei aqui. A reforma íntima é gradual. A gente não dá saltos na nossa evolução, mas é importante que a gente esteja consciente dela, né? A todos os dias, a todos os momentos. E o perispírito, mente e corpo físico. A cura envolve o quê? O corpo, né? Porque quando ainda o sofrimento está na alma, no espírito, ele não é visto no corpo físico. Só que a partir do momento em que nós deixamos que o sofrimento tenha aí um processo, né, de evoluir para o nosso corpo físico em forma de doença, daí não tem jeito, gente. Nós vamos ter que procurar ajuda médica, né? Temos que procurar ajuda médica, porque a doença já atingiu o físico e muitas vezes nós vamos ter que entrar na medicação. Não vai ter como, né? Então, o corpo vai precisar do cuidado médico. A mente, às vezes, vai precisar dessa regulação afetiva, onde nós podemos encontrar na casa espírita, né? Esse acolhimento, onde nós podemos fazer uma psicoterapia, né? Que os meus colegas aqui, psicólogos, já sabem que a psicoterapia ajuda em muitas pessoas para mudar a forma de olhar a vida. Nós tiramos a pessoa ali desse pontinho que ele está olhando só nessa direção e levamos ele para outros ângulos, para ele analisar outras situações ali neste evento. E isso muda tudo a forma de olhar aquela situação que está causando sofrimento. E o espírito, né, gente, através do sentido de vida, através das nossas crenças, dos nossos valores, do que nós acreditamos, né, e do que nós esperamos na nossa vida e no nosso mundo. Então, nós precisamos aí buscar sentido na nossa vida. Porque se a gente achar ou estar com essa visão limitada, que nós estamos aqui só para acordar de manhã, ir para o trabalho, comer, dormir, tomar banho, será que a gente vai estar alegre por estar aqui? Ou vai ser muito pesado estar vivendo nesse mundo? Eu acredito que é muito pesado a gente estar vivendo nesse mundo se a gente não ampliar o nosso olhar. E a doutrina, ela traz isso, ela é consoladora, não é que é consoladora? Que é esse o objetivo, ampliar o nosso olhar para que a gente veja além daquilo que nós estamos vendo. Porque senão vão falar assim, nossa, o mundo não tem jeito, o mundo está um caos, o mundo está difícil. Mas não é, nós estamos passando por um processo evolutivo. Nós fazemos parte ainda do mundo de provas e expiações, aonde a dor, aonde infelizmente o mal ainda é mais barulhento. Existe o bem, mas ele é mais quieto. Mas o mal é barulhento, né? Então nós temos que alargar o nosso olhar para isso. Não ver só aqui essa limitação, ver muito mais. E Deus está no comando, né? Então, a doença, olha só como ela serve também como freio existencial. Muitas vezes a doença, ela interrompe excessos. Sabe quando a gente fica doente de gastrite? Por que às vezes a gente adoece de estômago? De comer demais, de comer coisas que intoxicam o nosso corpo, né? E daí vai fazer o quê? Fazer com que a gente reveja isso, fazer com que a gente mude o nosso hábito alimentar. Então, ele interrompe excessos, obriga pausas. Quem aqui, nossa, eu não tenho tempo para tirar férias, não posso descansar, eu tenho que continuar trabalhando. Até que um dia, né, vem a doença e faz você tirar um atestado de uma semana. O teu corpo faz você descansar, obrigatoriamente. Né? Então, vai interromper também esse estresse, essa vida agitada que todos nós levamos. Né? E também redirecionar prioridades. Olha só.
Quando a gente fica doente, será que a gente reflete o que é prioritário na nossa vida? Será que faz a gente pensar que de repente, nossa, eu estou me desgastando aqui e, assim, pela firma, pela empresa, né, pelo meu trabalho, eu estou, assim, dando meu sangue e suor nele. Mas e daí? Se você falta na sua família ou falta na empresa, ou seja, desencarna, onde você mais vai fazer falta? Na empresa ou na sua família? Então, muitas vezes a gente tem que rever prioridades, né? A gente tem que rever prioridades. Reorganizar valores. Quem é mais importante? Nós somos importantes. Então, muitas vezes nós cuidamos do outro e não cuidamos da gente. Principalmente as mulheres, gente. As mulheres, elas têm o dom de cuidar dos outros, né? Nós temos o dom, nós viemos reencarnada nesse corpo biológico por um motivo. Nós temos sensibilidades que os homens não têm, né? Ou que eles têm, mas não é tão ativado como nós, mulheres. Já viemos com uma estrutura biológica, podemos gerar novos corpos para os espíritos estarem aqui reencarnando no nosso mundo. Então, nós temos, né? Como mulheres, hoje, nós temos essa missão, né? Muitas vezes de desenvolver essa sensibilidade. E muitas vezes nós cuidamos do outro, mas não cuidamos de nós. Precisamos. Não somos egoístas por cuidar de nós. É necessário cuidar de nós. Pergunta: o que na sua vida só parou quando o seu corpo parou você? Alguém aqui já parou em algum momento porque a doença fez você parar? Eu já aconteceu, né? Tive que chegar a uma doença para realmente, peraí, não dá mais não, minha filha, vai ficar aí 3 dias na cama aí para você recuperar seu corpo, sua mente e rever seus hábitos, né? Porque a gente tem essa mania de exceder, enquanto a gente não estiver ainda caminhando, a gente está fazendo coisas, né? Então precisamos aí parar. A mudança de conduta protege a saúde quando envolve limites saudáveis, expressão emocional, coerência entre valores e ações, redução de autoabandono, responsabilidade sem autoculpa. Limites saudáveis. Todos nós conhecemos quais são os nossos limites? Limites corpóreo, limite mental, limite emocional. Nós temos limites? Nosso corpo tem limite? Sim, nosso corpo tem limite. E nós precisamos saber qual é o limite do nosso corpo. Até onde eu aguento, né, estar num dia agitado, até onde a minha mente aguenta. Nós precisamos pensar sobre os limites saudáveis. A expressão emocional, quando nós cultivamos aí a raiva, a irritação, o estresse, é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque isso ajuda a proteger o quê? Nossa saúde. A redução do autoabandono é aquilo que eu falei, o autocuidado. Não podemos nos abandonar, né? E a responsabilidade sem autoculpa. Afinal, nós precisamos assumir nossas responsabilidades, sim, mas não precisamos nos cobrar tanto. Porque quem cobra muito de si, cobra muito do outro. E a perfeição ainda não é possível, né? Nós estamos no caminho de aperfeiçoamento, mas ninguém é perfeito. Nós temos que aprender a lidar com isso, com nossas imperfeições e a imperfeição do nosso próximo. Senão a gente fica muito chato. A gente cobra demais das pessoas, a gente exige demais das pessoas. E muitas vezes a gente exige aquilo que a gente não faz. Ainda não faz. Então, essa frase aqui é do livro Medicina da Alma, de Robson Pinheiros, pelo espírito de Joseph Klember. Ele foi aí um cientista, né, que esteve lá envolvido na questão do nazismo, da Alemanha, mas que ele não se sujeitou a fazer a parte dele na criação da bomba atômica. Então, ele foi, porque ele ficou enrolando para fazer a parte dele como cientista, e os alemães o que fizeram? Colocaram ele e a família dele naquela câmara de gás e ele morreu. Mas ele morreu consciente, né? Ele e a família dele, que ele não iria cooperar com aquilo. Olha só, né? E aqui a frase que traz é: a chave para resolver os problemas da vida humana não se encontra fora de nós, em uma ação externa, é na interiorização.
avançando e superando os limites de si mesmo, que se adquire a harmonização da vida, através da grande viagem para os domínios do espírito, do conhecimento do eu. Então, aonde está a mudança? Será que é externa, né? Será que é externa? Nós estamos esperando esse mundo de regeneração? Não, é dentro de nós. É dentro de nós. Então, qualquer harmonização, qualquer saúde começa aqui dentro. Aqui no coração, né? E nós precisamos estar atentos a isso. E era isso a minha mensagem de hoje, né? De uma forma bem sucinta, porque isso daqui tem muitas vertentes que a gente pode conversar sobre a vida saudável, né? Como espíritos, a vida física, mas eu acho que eu consegui passar alguma mensagenzinha aí, né? Porque, afinal de contas, nós estamos em constante aprendizado, eu também, né? E eu agradeço muito, né, por ter passado um pouquinho desse conhecimento que eu estudei para trazer para vocês, tá? E me disponho aí, sempre que precisar, estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, Gilberto. Eu que agradeço. Obrigada, querida Francine, pela maravilhosa palestra da noite. Depois dessa maravilhosa palestra, vamos para a nossa vibração da noite. Em tranquila serenidade e confiante no Divino Mestre, abramos nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto por todos aqueles que sofrem, tanto encarnados quanto desencarnados. Vibremos pela paz do mundo, pelos enfermos, encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pelas crianças, jovens e idosos que sofrem, pelos nossos parentes, amigos e aqueles a quem porventura tenhamos ofendido, aos nomes das pessoas anotados no início da reunião, pelos trabalhadores do bem, por nossos lares, por nós mesmos, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho como norma de conduta para toda a humanidade, e por esta casa que nos acolhe e seus benfeitores espirituais. Que assim seja. Francine, que delícia de palestra, a gente agradece de todo o coração, que momento mais oportuno. E agora, para nós encerrarmos essa parte das nossas atividades da noite, nós vamos convidar os irmãos para fazer a prece. É isso, se quiserem, fiquem à vontade para fechar os vossos olhos e com os corações já transbordando de alegria e gratidão por esta noite maravilhosa, com os nossos pensamentos já elevados a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Nós nos unimos em pensamento, em sentimentos, para agradecer ao Pai de bondade, de misericórdia, por nos permitirmos estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, por esta casa de amor, de luz, de fraternidade, esta oficina, neste momento um hospital, onde cada um de nós somos envolvidos em substâncias lenitivas para o nosso corpo espiritual, recebendo tudo aquilo que necessitamos para o nosso revigor, para que possamos nos reanimar diante das dificuldades que a vida nos apresenta, para o nosso próprio aprendizado, tendo em vista a nossa evolução espiritual. E mais uma vez, Pai, nós te rogamos para que as pétalas de amor recaiam sobre cada um de nós, para que possamos nos sentir envolvidos pela espiritualidade amiga desta casa que nos conduz até este momento,
que prepara o nosso dia, que prepara o ambiente, para que estejamos, todos nós, com o coração aberto, preparados como um campo fértil, para aqui escutarmos as lições compartilhadas com tanta generosidade e doçura pela nossa irmã, e que encontre em nós o abrigo necessário para que despertemos para saber e reconhecer que tudo está dentro de nós. A cura, a doença, a alegria, a tristeza, a gratidão, a ingratidão. E diante disto, Pai, sabemos que Tu está aqui dentro e não fora, temos a chave para todas as nossas questões. Que Jesus nos abençoe, que Jesus seja conosco em pensamento e sentimento e que Ele esteja sempre dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus.